Até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 partidas com 6 vitórias da Ponte, 5 do Sport, 16 gols da Ponte Preta, 14 do Sport, mais 3 empates. É uma história recente, mas que tem alguns capítulos marcantes e interessantes. Ponte Preta e Sport é o encontro dos mandantes que costumam fazer o dever de casa. A Ponte, que adora revelar artilheiros para o mercado brasileiro, tem uma vitória a mais nos duelos. 6 contra 5 do Sport, além de 3 empates. Também pertence a Macaca a maior diferença de gols em um jogo, com 3-0 no Brasileirão do ano 2000. Por outro lado, se não leva vantagem nos números gerais, o Sport nunca perdeu para a Macaca jogando na Ilha do Retiro. E no Moisés Lucarelli, em 2015, conseguiu o único triunfo de um visitante com um gol de Diego Souza, um dos 4 artilheiros do confronto, com 2 gols. E o que esse Sport pode trazer de diferente para essa edição do campeonato, hein, Ricardo? O Sport tem um bom elenco também, contratou bons jogadores. O maior peso do Sport esse ano agora, principalmente nesse início de temporada, já são muitos jogos, muitas decisões. O Sport está na final da Copa do Nordeste com o Bahia, o Sport está na final do Campeonato Pernambucano, né, com o Salgueiro. O Sport classificou na Sul-Americana e está lutando com o Botafogo na Copa do Brasil. Então, nesse espaço de 20 dias aí, vai ser uma luta, mas tem um bom elenco, pode fazer uma boa campanha. E a Ponte, Ademar? A Ponte me preocupa porque ela envelheceu o elenco. Veio o Cajá já com 30 e poucos anos, depois acima dos 35. O Sheik, você tem o Xuxa e o Rodrigo. Será que é esse que a Ponte precisava? Eu tenho minhas dúvidas. Com relação a um dos veteranos do elenco e ao mais velho dos jogadores que a Ponte vai ter agora, né, nessa sequência de temporada, o Emerson Sheik, foi apresentado esta semana e falou um pouquinho a respeito do que ele imagina que seja o Campeonato Brasileiro para a Ponte Preta e para ele, claro. A Ponte, com o projeto para 2017, me encantou, assim como encantou o Brasil inteiro com a campanha no Paulista. Acredito eu que seja o regional mais difícil que existe no nosso país, e não poderia aqui deixar de enaltecer e falar que a galera toda está de parabéns, inclusive toda a diretoria e comissão técnica. E nesse momento estou feliz porque estou voltando para um clube que está montando uma equipe forte para 2017, uma equipe competitiva e que almeja coisas grandes para essa temporada. Então feliz demais de estar aqui. Para muitos, existe uma incógnita com relação ao que o Sheik pode acrescentar no ataque da Ponte Preta, que perdeu o Potker, né? Seu grande artilheiro das últimas temporadas, que foi para o Internacional. É esse erro que a Ponte não pode cometer. O Sheik não é o substituto do Potker, ele nunca foi um artilheiro. Então a Ponte precisa de um artilheiro, ele pode ser o substituto do Cleison, que está indo para o Corinthians. Pelo lado do Sport, a gente ouve Ney Franco, que é o comandante da equipe rubro-negra nesse ano de 2017. Eu acho que a gente coloca dentro de campo uma equipe muito forte ofensivamente, né? Com o André, com a estreia do Oswaldo, né? A manutenção do Rogério na equipe principal, a utilização do Everton Felipe como um meia. Então acho que a gente tem uma equipe forte, em condição de fazer uma boa estreia dentro do Campeonato Brasileiro, contra uma equipe muito forte, né, que vem num momento muito bom também de classificação na Sul-Americana, e uma equipe que disputou uma final de Campeonato Paulista, né? Então a nossa expectativa é de estrear bem, né, de preferência estrear pontuando fora de casa. Acho que cabe a nós, primeiramente do Sport, fazer um campeonato seguro, e a gente tem exemplo no campeonato em alguns momentos, né, algumas equipes que não é colocada aí entre favoritos que acabam surpreendendo, né? E eu acho que a gente está nesse grupo aí, de uma equipe que pode fazer um campeonato brasileiro com segurança e de repente a gente conseguir aí, né, bons números, né, e surpreender. Você vê mais ou menos dessa mesma forma como o Ney Franco, o Ricardo, o Sport vindo de trás, sem muita gente acreditar e apostar numa campanha consistente? Vejo, mas precisa de um equilíbrio. O Sport, o ano retrasado, ele ficou em sexto colocado, lutando para isso. Em sexto, sétimo, lutando pela Libertadores. O ano passado, na última rodada, estava lutando para não cair. Então, há um desequilíbrio. O Sport precisa manter uma regularidade na competição, tem elenco para isso, concordo, contratou agora o Oswaldo. O Sport vive uma situação financeira boa, né? Fez boas contratações. Agora eu acho que o Sport precisa iniciar um campeonato forte brasileiro, né? Não altos e baixos como foi o ano passado.
Lá em Campinas está o Túlio Márcios, vai voltar direto do Moisés Lucarelli com outras informações, falando um pouquinho a respeito desse esporte aí que inicia a caminhada diante da ponte, hein, Túlio? Isso, o esporte entra em campo com algumas novidades, né? Precisando rodar o elenco por causa do alto número de competições que ainda disputa, como vocês falavam aí no estúdio. Para o time do Recife, já foram 32 jogos desde janeiro, média de um jogo a cada 3 dias. No treino de ontem, o técnico Ney Franco esboçou um time que possivelmente vai ser o titular, não mais com 3 volantes, como vinha jogando, mas agora no tradicional 4-4-2. Oswaldo deve estrear hoje como meia, né? O zagueiro Igor também estreia no lugar do capitão Durval, que foi poupado para a final da Copa do Nordeste na próxima quarta contra o Bahia. Oswaldo e Igor foram apresentados na semana passada. Outra novidade na escalação é o Evandro, jogador que veio da base, deve entrar no lugar do Mena, lá na lateral esquerda. Mena está lesionado, é um dos 8 desfalques do esporte, que, como eu disse, enfrenta uma maratona. Agora são 5 competições simultâneas, Jader. Não é pouca coisa não, né? E a partir de 3h40 da tarde, a transmissão do Premier para esse jogo entre Ponte Preta e Sport.